E aí, tudo certo? O professor Damo Azevedo contigo aqui. Nessa aula nós vamos dar início à análise daquele assunto bem legal chamado controle da administração pública. Vale a pena observar o seguinte, tá? Você está estudando aqui esse vídeo comigo, então você tem que dar uma importância para esse assunto. Esse é um daqueles assuntos que não está em todos os editais de concurso público que você possa se deparar. Então, claramente, é um assunto que, quando aparece no edital, tem uma tendência muito maior a ser cobrado. Então, pelo menos uma questãozinha de controle ali vai aparecer de alguma forma para você, tá? Então, assim, dê atenção, porque se está no teu edital, a tendência de cair é grande. Não estou dizendo também que é certo de cair, mas a tendência é muito grande. Até porque estudar controle administrativo acaba ali se agrupando com outros assuntos do direito administrativo e até mesmo do direito constitucional, tá? Então a gente vai ter um assunto aí que é bem interdisciplinar e, ao mesmo tempo, acaba atacando outros tópicos do próprio direito administrativo que nós trabalhamos. O que significa necessariamente falar sobre controle da administração? A ideia é muito básica. Seria muito, convenhamos, burrice você acreditar que um agente público que tem uma competência para agir e ele, sabedor de que essa competência deriva do interesse público, sendo sempre prevalente, blá, 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 é muita bobeira você acreditar que esse cara realmente vai tomar todas as atitudes dele pensando apenas no bem comum, na coletividade. É claro que a gente não é tão trouxa assim de ficar achando que as coisas vão andar da forma correta. Então é óbvio que, além de criar um mecanismo de funcionamento da administração pública e também das funções administrativas dos outros poderes, que não só o executivo, a gente também criou alguns métodos de fiscalização, controle e confirmação da adequação dos atos à verdadeira função que nós pretendemos atender. Então, trabalhar controle da administração nada mais é do que fazer essa ligação. Olha, eu tenho um ato e eu tenho um interesse público, a legislação e tudo mais. Tá de acordo? Tá, perfeito. Não tá, então peraí. Vamos dar uma olhada nesse ato e, se der mole, vamos tirar ele da existência. Claro que, Dalmo, mas isso é óbvio que acontece. Um superior vai fazer isso com um subordinado. As entidades... Não é tão óbvio assim e também seria um pouco problemático. Porque, se você parar para pensar, pode acontecer o controle proveniente de um outro poder que não o poder que realmente produziu o ato. E aí, como é que a coisa vai funcionar? Nós temos a repartição de poderes, artigo 2º da Constituição. Então é interessante a gente estudar esse assunto para a gente poder colocar os pontos aí específicos de como isso funciona sem afetar efetivamente a repartição definitiva, mas não absoluta, de poderes aqui no Brasil, né? É um grande exemplo, e aliás é uma das grandes formas de analisar, pelo menos pela ótica, né, pela órbita do direito administrativo, aquele sistema de freios e contrapesos clássico, né, que a gente tem no direito. Então, qual é a jogada aqui? Quando você fala em controle da administração, você está fazendo o seguinte: a sua atividade tem como objetivo atender o interesse coletivo, ponto final. Garantir a proteção dos direitos subjetivos e por aí vai. A partir do momento que você tem um ato, um contrato, ou sei lá, um convênio, ou qualquer coisa firmado pelo Estado que não atende esse interesse público, eu preciso criar meios de garantia de controle. A questão é que o controle não pode ficar dentro apenas do próprio departamento. Eu preciso criar também mecanismos de controle externo. E é isso que o controle administrativo vai fazer de uma forma bem mais plena e mais completa. Inclusive, vale a pena destacar isso, tá? O controle da atividade administrativa é um princípio fundamental da administração pública. Não é daqueles princípios clássicos que a gente está acostumado. É um dos princípios vistos lá no Decreto-Lei 200 de 67, tá? Que são chamados princípios fundamentais da administração federal, que a gente obviamente vai aplicar isso para toda a administração pública. Então, o exercício do controle sobre as atividades é um princípio fundamental da administração. Portanto, é uma atividade extremamente importante que a gente precisa ter um domínio do seu funcionamento. Vamos lá. A ideia de estudar controle vai trazer 2 pontos que a gente precisa fazer. Primeiro, a classificação. Tal qual um monte de assunto que você já deve ter visto comigo ou você já estudou em algum outro momento. Controle da administração pública também tem diversas classificações, vai de acordo com o doutrinador, cada um escolhe o seu critério. E eu vou fazer aqui o que eu sempre tenho feito. Quando a gente se depara com uma situação em que há essa, digamos assim, insanidade doutrinária, em que cada um quer escrever de um jeito, quer usar um nome diferente, o que eu vou trazer para você é a consolidação dessas classificações.
Então eu vou te mostrar a classificação definitiva, ou pelo menos aquela que serve para concurso público, que é o que nos interessa. E aí, no máximo que pode acontecer é você encontrar ali uma eventual mudança bem pequena do nome. Você vai entender, eu vou te mostrar como que isso pode aparecer, mas é bom que você entenda como que esse controle se dá. Tá? Então vamos logo para a tela e vamos começar a falar sobre isso nesse exato momento. É o seguinte, a partir do momento que você fala em classificação, nós temos que trabalhar alguns critérios, tá? E o que eu quero apontar para você aqui é exatamente esse ponto de critérios. Primeiro, você tem a classificação quanto ao órgão controlador, ou seja, classificação quanto ao órgão que está exercendo a atividade de controle efetivamente. E aqui, a classificação, que vai ser a base do nosso estudo, ela é bem simples. Ou o controle ele é administrativo, ou o controle ele é legislativo, ou o controle é judicial. Eu acho que está bem claro para você, né, o tipo de controle que a gente está falando. Mas veja bem, aqui, assim, é exatamente o que parece. Quando você fala em controle legislativo, é aquele controle realizado pelo parlamento efetivamente. Lembre-se que a função típica do legislativo, além de legislar, é fiscalizar. Não é uma função atípica, não é nada diferenciado. Pelo contrário, é uma função típica, é uma função comum, né, do legislativo realizar a fiscalização também. Então, é claro que ele não faz isso sozinho. Você sabe que junto ali do Poder Legislativo, que já tem a obrigação de legislar, que é bem puxada, nós temos os tribunais de contas, que servem como entidades de auxílio a esses caras. Então, quando você tem ali o exercício pelo Poder Legislativo de controle, e nós vamos ver vários exemplos, não se preocupe, você está tendo ali uma atividade de controle efetivamente exercido sobre um outro poder ou sobre o mesmo poder. Não tem problema, tá? O normal do Legislativo agindo como controle legislativo é exercer em cima do Executivo principalmente, tá? Mas lembre-se que a ideia é fiscalizar as atividades. Tá? Quando você fala já no controle judicial, o controle judicial se dá por meio das ações constitucionalmente estabelecidas para a ação das pessoas em geral, dos interessados. Né? Então, quando você utiliza-se de ações, ação popular, mandato de segurança, ação de civil pública, o que você está fazendo é buscando o judiciário e dizendo para ele, olha só, existe um ato, existe um contrato, existe uma atividade administrativa que está sendo produzida e que afronta os interesses da coletividade. Tá? Logicamente, é bom você entender o seguinte já, porque isso vai ficar muito mais claro depois. Esse controle judicial ele só pode ser em relação à legalidade. Não se esqueça que a Constituição ela é bem objetiva, né? Ela diz para você que toda vez que tiver lesão ou ameaça a direito, o judiciário tem que participar. Então o judiciário, quando ele for realizar essa atividade de controle judicial, ou seja, receber um mecanismo de ação para poder analisar ali um determinado ato, uma ação administrativa, o judiciário ele vai fazer efetivamente um controle de legalidade, uma análise da comparação, né, daquela condição, daquela situação controlada, do ato controlado com o ordenamento jurídico específico. Tá? O controle judicial ele pode ser feito anteriormente ou posteriormente, não tem problema, porque não necessariamente eu preciso ter um ato que gere efetivamente um prejuízo. Lembre-se que, por exemplo, a gente tem a ação popular, que visa anular um ato lesivo, mas nós também temos mandado de segurança, nós também temos ação civil pública, que pode tentar ali atacar um ato administrativo que ainda não produziu efeitos, mas que efetivamente pode vir a acontecer. Então, nada impede essa propositura. Tá? E nós temos o próprio controle administrativo, que é o clássico, né? Que é o controle realizado dentro da mesma estrutura, não fica preso. É o controle realizado pelo Poder Executivo. Não, não é assim. O controle administrativo ele é feito dentro dos poderes, quando se fala na atuação administrativa. É que o Executivo tem como função típica a função administrativa, então é muito mais comum a gente fazer esse link. Só que o Judiciário ele também pode fazer o controle administrativo dos seus atos internos. Lembre-se que cada poder tem autonomia administrativa. Então nada impede que esse cara vá lá e exerça o controle administrativo. A ideia é que controle administrativo é algo dentro da mesma estrutura. Tá? Então quando você tem, por exemplo, dentro do judiciário a produção de um ato administrativo, foi feito um procedimento administrativo que gerou a demissão de um servidor, você pode fazer o controle administrativo. Não, mas a demissão foi contra a lei, eu vou buscar na justiça.
Aí o controle judicial. Não é porque eu estou dentro do judiciário que todo o controle será judicial. Essa é uma questão de lógica. Não é porque eu estou dentro do legislativo que todo o controle será judicial. Legislativo. Ele pode ser judicial, ele pode ser administrativo. Então entenda que assim, a ideia é o controle legislativo ele é executado pelo parlamento. Sim, perfeito, tranquilo. Ele vai analisar as ações e, através da ajuda ali do Tribunal de Contas, ele pode atacar ou não um ato. Mas nada impede que dentro do legislativo ocorra um outro tipo de controle. Essa que é a ideia, tá? Não fique preso a no legislativo só tem legislativo, no judiciário só tem controle judicial. Não. São atividades, é como se fosse o típico e atípico da repartição de competências que a gente tem. Tá? Essa primeira classificação é tranquila e, na verdade, ela é o embasamento do nosso grande estudo que faremos já já. A gente vai começar a falar sobre isso. Mas temos também a classificação do controle quanto à extensão do controle. Então, isso aqui é tranquilo. Quanto à extensão, o controle pode ser interno ou ele pode ser externo. Você vai notar que essas classificações elas se complementam, tá? Então, assim, por exemplo, o que seria um controle interno? É quando você tem uma atividade de controle dentro da mesma estrutura que você compõe, que você faz parte. Então, vamos voltar àquele exemplo que eu dei. Um servidor público dentro do judiciário, que sofreu uma demissão num processo administrativo e está querendo confrontar. A gente vai fazer um controle administrativo. Só que esse controle é o quê? É interno. Ele é interno porque é o judiciário realizando o controle dentro da sua própria estrutura. Então perceba que o judiciário pode fazer esse controle interno, mas também pode realizar um controle externo. Quando você tem um ato produzido pelo chefe do executivo e você entra com uma ação popular para anular aquele ato administrativo. Tranquilo. O que você está tendo é o chamado controle externo. Quando você tem um controle externo, a análise do ato controlado é feita por órgão ou entidade que não compõe a mesma estrutura em que você estava quando produziu o ato. Tá? Então, assim, para você identificar se o controle é interno ou externo, você tem que olhar de onde que o ato provém, né, para que eu possa atacá-lo. É uma estrutura do Poder Legislativo. Então, se é o próprio legislativo que está fazendo aquele controle, o controle está sendo interno. Agora, se é o legislativo fazendo o controle de um outro poder, aí você tem o chamado controle externo. Tá? Quando a gente for trabalhar cada um dos controles efetivamente, eu vou conseguir te mostrar mais exemplos e a gente consegue pontuar esses detalhes aí. Tá? Uma terceira classificação importante é o controle quanto à natureza desse controle. Então vamos lá, apagar aqui a tela. E classificação do controle quanto à natureza. E quando você fala classificação quanto à natureza, a gente vai falar simplesmente o seguinte. O controle ele pode ser de legalidade ou de mérito. Isso daqui você acaba vendo bastante quando você estuda atos administrativos. O que é um controle de legalidade? No controle de legalidade, você pega o ato controlado, bate de frente com a legislação vigente e verifica ali se há uma adequação, uma adaptação da qualidade. Seguiu o procedimento, está tudo correto, foi proposto da forma certa, não há nenhuma ilegalidade, foi pessoa competente, sabe? Então você pega o ato controlado e põe perante as condições jurídicas que nós vivemos, legislativas específicas. Tá? Então você pega uma lei e analisa ali a sua adequação. Ah, mas foi feito por pessoa incompetente. Então é ilegal. Foi produzido com finalidade diversa do interesse público. Então é ilegal. Porém, às vezes, o ato que se pretende controlar está puro dentro da lei, está perfeito, ele está adequadinho, sabe? Encaixa, é tipo um Lego. O problema é que, apesar disso, o ato produzido é inconveniente, é inoportuno. Imagina uma situação assim, por exemplo, uma administração pública municipal está sem recurso para investir na área de saúde, não tem dinheiro para investir na educação, está passando uma situação complicada. Aí chega no aniversário da cidade, contrata bandas conhecidíssimas do Brasil inteiro, Skank, Jota Quest, chama Roberto Carlos e gasta uma grana para fazer a festa de aniversário do município. Na boa, né? Não há nada ilegal nisso, sabe? Porque assim, apesar de tudo, o cara tá dentro da lei de responsabilidade fiscal. Ele só tá com a corda no pescoço. Agora, pode não ser ilegal, mas na boa, né? Vamos analisar a conveniência e oportuno. É conveniente, é oportuno fazer? Quando você faz essa análise, você tem o controle de mérito.
O mérito é essa análise não legislativa, mas em relação a uma situação específica. Você vai parar e vai analisar o ordenamento em si, para ver se a conveniência e a oportunidade do ato realmente existem, né? Efetivamente ali existem, tá? Claro que o controle de legalidade, ele normalmente é feito por quem? Pelo judiciário. É o judiciário que vai bater ali a condição efetiva de, pô, peraí, cara, tem alguma coisa errada. Mas cuidado que também existe a possibilidade do controle de legalidade dentro da própria administração, tá? Nada impede que você verifique internamente que houve ilegalidade ali. Isso não impede. Lembre-se que a gente tem até a súmula 473 do STF, que é um clássico, que fala que a administração pública ela pode rever seus próprios atos, que sejam ilegais, que sejam inconvenientes e inoportunos, tá? Então, nada impede. A ideia é que normalmente você tem um judicial, mas nada impede que a própria administração exerça esse tipo de controle de legalidade. Agora, controle de mérito não. O controle de mérito ele só pode acontecer dentro da própria administração. Preste atenção nisso. Quando a gente fala dentro da própria administração, eu não estou falando dentro da própria administração pública. Eu estou falando dentro da própria administração. Então, o poder legislativo atuando como uma administração pode ter o seu ato ali estabelecido como inconveniente e inoportuno, sem problema. Imagina que um dia de sessão é cancelado sem motivo aparente, assim, não vamos fazer reunião amanhã não, vai todo mundo para casa dos seus parentes, vai todo mundo para o seu estado, pega aí, vamos distribuir dinheiro para todo mundo, vale passagem, vale minha avó, vai de qualquer coisa, gasta aí e fica à vontade. No momento em que nós estamos vivendo um aperto financeiro. E aí você vê a galera gastando dinheiro pra caramba aí por atos de liberação de verba. Claro que, apesar de não ser ilegal, aquilo se torna uma condição inconveniente e inoportuna. Então pode ser que a autoridade superior verifique que aquela liberação de verba está muito absurda, assim, apesar de legal, não tá legal, entendeu? Ela pode chegar e ela mesmo falar, não, vamos lá, tira isso, mérito. Vamos analisar o mérito, não vale a pena. Toma cuidado que, assim, é um clássico de prova você falar o judiciário não faz controle de mérito, ponto final. Só que cuidado com essa frase, porque o judiciário faz controle de mérito. A questão é, o judiciário nunca vai fazer controle de mérito de um ato externo, mas ele pode fazer um controle de mérito interno. Quando o ato é produzido pelo próprio judiciário na sua função administrativa, ele pode fazer um controle de mérito. E quando você fala em mérito, você lembra o que lá do ato administrativo? Revogação. Quando você fala em controle de legalidade, você lembra de anulação. Quando você fala do controle de mérito, você lembra de revogação. Então nada impede, isso é muito importante, que o judiciário revogue um ato por questão de mérito. Né? Lógico, você não vai revogar por questão de legalidade. Basta que o ato tenha sido produzido pelo próprio judiciário em uma função administrativa. Por isso que eu estou destacando tanto. O controle de mérito é feito pela própria administração. Não é o Estado em si como poder executivo, mas o Estado como qualquer poder que o componha. Tá? É um detalhe que, assim, a gente chega num certo ponto do direito administrativo que a gente passa a entender o direito administrativo da forma meio errada, infelizmente. Que a gente passa a achar que o direito administrativo é o direito que estuda o poder executivo. Tudo bem que isso é uma realidade em 97% dos casos, mas não é só isso, tá? Então por isso que eu estou fazendo tanta questão de destacar esses pequenos detalhes, tá? E nós temos também, além dessa questão do controle de mérito judicial, aliás, deixa eu falar uma coisa com você antes, tá? Por favor, antes que eu mude aqui. Quanto ao controle de legalidade, né, feito aí pela justiça normalmente, deixa eu destacar uma coisinha para você, depois a gente volta para a tela aqui. A ideia é a seguinte, nós temos uma característica interessante no Brasil. Não há uma obrigação de que você venha a exaurir completamente a esfera administrativa para que você possa vir a propor a ação judicial de controle de legalidade, tá? Então, assim, não é porque, mas como tem métodos internos de resolução, então vamos fazer o seguinte, vamos lá para o judiciário depois, vamos primeiro resolver internamente, exaure todas as esferas, vai subir no que tiver que subir. A nossa 9784 até traz ali, né, 3 instâncias no máximo, tal, vamos recorrer, vamos usar... Não é esse foco que você tem que ter. A ideia é de você perceber o seguinte, de regra,
você pode entrar nas duas esferas ao mesmo tempo. Nada impede que você tente uma invalidação, né, uma anulação no âmbito administrativo e ao mesmo tempo no âmbito judicial. Nada impede. O que eu preciso que você note é o seguinte: existem duas situações clássicas, e na verdade uma que é muito clássica, a segunda é mais ou menos, em que esse exaurimento é regra. Então, veja bem, na verdade ele vai ser regra, vai ser exceção da regra, né? A regra, vamos deixar isso bem definido, a regra é que para você entrar com uma ação de controle judicial de legalidade, não há necessidade nenhuma do exaurimento da esfera administrativa, salvo, vamos para a questão clássica, justiça desportiva. Você sabe que a Constituição Federal ela elevou a status de importância a justiça desportiva, tanto que a gente tem dispositivo próprio para isso, no artigo 217, por ali, né? Você vai ter falando da justiça desportiva, e ele diz o seguinte: olha, essa justiça não está no rol de órgãos do Poder Judiciário. Então, na verdade, apesar do nome justiça desportiva, ela é uma justiça administrativa. Ela é um procedimento administrativo, que tem cara de judiciário. Porque você vai ter ali o juiz desportivo, né? Você vai ter o TJD, o STJD, tem até Superior Tribunal de Justiça Desportiva, olha que louco. Mas a justiça desportiva, ela não é uma justiça, não é um poder judiciário. Tá? Ela tem uma composição administrativa e com cara de judiciário, jeitinho de judiciário, idade de judiciário, mas não é judiciário. Então por que eu estou falando isso? No caso da desportiva, o artigo 217, parágrafo 1º da Constituição, vai dizer para você o seguinte: é necessário exaurimento da justiça desportiva, ou seja, da esfera administrativa, para depois você buscar uma propositura de ação judicial. Então, quando se fala em evento esportivo, atos relacionados à justiça desportiva, você tem obrigação de exaurir a esfera administrativa. Exauriu, posso buscar o judiciário. Esse é o primeiro caso. O segundo que nós temos, que não é tão clássico assim, isso você vê mais no direito constitucional, isso se cair para você reclamação constitucional, é exatamente esse caso, da reclamação constitucional. Quando você tentar entrar com uma reclamação constitucional contra um ato administrativo, tá? Ele vai exigir, o STF vai exigir que você tenha tentado derrubar esse ato pela via administrativa, para só então poder propor isso perante o STF. Tá? Então, dois casos: justiça desportiva, que é clássico, e a questão de reclamação constitucional. Cuidado que o habeas data, ele exige que você tenha a negativa, né, administrativa do seu pedido, mas ele não exige exaurimento da esfera. Você entra com seu pedido de informação, né, de acesso à informação pessoal, detalhe. Quando é negado, você ganha direito de propor um habeas data, que é uma forma de controle judicial, ou que você pode ali administrativamente tentar. Ele não exige exaurimento. Ele exige primeiro a negativa administrativa. É só isso que ele quer. Tá? Então, antes, não se confunda com essas histórias. Agora sim, podemos voltar para a tela. Nós temos a próxima classificação, que é o controle quanto ao âmbito de controle. E quanto ao âmbito, nós temos o controle por subordinação. Eu estou escrevendo de vermelho, né? Vamos manter um padrãozinho, querido. Eu tenho o controle de subordinação e o controle de vinculação. Deixa eu te dar uma dica de amigo. Na hora que você lê, o controle de subordinação, na boa, pensa em poder hierárquico. Aliás, até para ficar mais objetivo ainda, pensa em hierarquia. Quando ele falar em controle feito por vinculação, você pensa na descentralização. Porque, veja bem, quando você fala em controle por subordinação, a primeira coisa que vem à sua cabeça é a hierarquia, né? Porque quando você tem um subordinado, você tem um escalonamento de cargos e funções dentro da estrutura. Então, obviamente, esse controle por subordinação é um controle exercido com esse pensamento. Existe uma autoridade superior que vai controlar, né, vai ali exercer a fiscalização e o controle sobre os atos dos subordinados. Ponto final. Então pode acontecer do superior sustar um ato produzido por um subordinado, por encontrar ali ilegalidade ou por uma condição de mérito, não tem problema nenhum. Então isso é o controle por subordinação. Agora, você tem que lembrar, quando você começou a estudar lá a organização administrativa, que você aprendeu a descentralização, a administração direta, criando ou autorizando, né, criando por autorização legislativa os entes da administração indireta, você aprendeu o quê? Não existe hierarquia entre esses caras, mas existe vinculação. Então,
esse controle exercido por exemplo, ministro, em relação a um órgão, uma entidade ligada à pasta ministerial, é o que a gente chama de controle por vinculação. Então, quando você não tem a hierarquia, mas você tem a possibilidade de interferir na atividade, você tem o controle por vinculação. Isso é muito comum, né? Eu sempre gosto de dar como exemplo a União quando institui o INSS. Você não tem subordinação ali, né? O INSS não está subordinado à União. Ele está ligado a uma pasta ministerial, mas ele não tem subordinação nenhuma. Ele vai ter autonomia de ação. Até porque é uma autarquia, vai depender ali de uma autonomia de ação, né, de especialização e tal. Aí você pensa, pô, e se o INSS começar a abrir conta bancária? Ele não está agindo contra a finalidade dele? Então, sim, vai ter uma interferência. Mediante uma ação ou ministerial ou até da própria União, nós vamos interferir nessa situação e falar, ô, peraí, tem alguma coisa errada. Vamos ver a ANAC? ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Beleza, o cara tem que tomar conta do interesse público e ali conseguir equilibrar com o interesse das empresas, né, dos privados que prestam o serviço de transporte aéreo. Quando você começa a perceber que isso, inclusive, é a base da chamada teoria da captura, né? Quando você começa a perceber que a agência reguladora está trazendo mais benefício em suas decisões para o privado do que para o público, ou seja, a entidade está sendo capturada pelo interesse privado, por isso essa teoria que ganhou tanta força nos últimos anos, você percebe que tem alguma coisa errada. Então, o ministério ao qual aquela agência está ligada, ele vai chamar a entidade e vai falar, ô, bonitão, peraí, tem alguma coisa errada. Vamos corrigir aí, vamos voltar para os trilhos. Senão, a gente vai se ver aí na pancada, eu vou acabar extinguindo você. Então, quando se falar em controle por vinculação, pense nisso. Cara, não é difícil. INSS e, sei lá, os seus postos de atendimento. Há subordinação? Ah, mas não tenha dúvida. Você tem a desconcentração, né? Órgãos que não têm personalidade, não tem nada. Tem uma subordinação. É o chefe mandando nos pequenos. Vai aparecer na tua prova o quê? Uma posição de superior com subordinado. Agora, quando falar em órgãos distintos, entidades distintas que não possuem uma relação direta, mas existe no máximo uma vinculação por atividade, aí sim você tem o controle por vinculação. Tá? Então, na boa, na hora da prova, pensa em hierarquia ou poder hierárquico e pense na vinculação especificamente na questão de descentralização. Tá? Nós temos também o controle, a classificação do controle quanto ao momento. Tá? E quando você fala quanto ao momento, você tem o controle anterior, ou o controle antes, que é bem feio, mas tudo bem, deixa eu colocar aqui, desculpa, os negocinhos, agora sim, cor vermelha. O controle anterior, a priori, o controle ao mesmo tempo, concomitante, e o controle posterior, ou a posteriori. Como você sabe, eu não gosto de ficar usando essas palavrinhas só quando cai em prova. Isso aqui é fácil. O que é o controle anterior ou o controle a priori? O ato ainda não produziu efeito. Ele está sendo produzido, mas ele ainda não produziu efeito. Você vai lá e controla o ato antes. Você tenta assustar, anular, tenta revogar o ato antes que ele produza algo. Você sabe que esse ato vai ser prejudicial. Vamos tentar derrubar antes de que ele realmente tenha uma autorização que foi concedida, por exemplo, para uso de um bem público na semana que vem. E você sabe que essa autorização é ilegal, é indevida. Não produziu efeito ainda, ela só concedeu uma autorização que ainda não foi usada. Então você vai e derruba logo. Tá? Agora, o que é o concomitante? Aliás, vamos matar o outro, né? O que é o posterior? O ato foi produzido, já produziu efeitos. Que é o normal de uma ação popular, que é o normal, que não que seja o único, de uma ação civil pública. Agora, imagina o seguinte: o ato está sendo produzido, ele está em produção, é aquele ato que ele se prolonga no tempo. Você pode fiscalizar? Claro que pode. O exemplo clássico é o contrato administrativo. Enquanto o contrato está sendo executado, a administração, por outro lado, está fiscalizando. A autoridade responsável pelo procedimento licitatório tem obrigação de fiscalizar a execução, para garantir que a execução está de acordo com o contrato firmado. Então esse é o chamado controle concomitante. Eles andam lado a lado. E por fim, e não menos importante, tá, é o último que nós temos, quanto à iniciativa, né, que na boa, isso aqui também é meio que um clássico que você estuda em diversos momentos do direito administrativo e até mesmo do direito constitucional, né? Porque você sabe que o controle ele pode ser de ofício ou ele pode ser a pedido. Alguns gostam de chamar de controle provocado, tá?
que é o controle de ofício? É aquele que é exercido pela autoridade diretamente, sem precisar que alguém venha provocar ou que um interessado venha se apresentar para ser representado, sabe? Não há necessidade. A própria autoridade, ela identifica ali uma irregularidade e ela tem competência para iniciar o procedimento de controle. Então, se você é um superior, vê o teu subordinado, por exemplo, cometendo ali uma irregularidade, né, uma infração administrativa, tu vai esperar alguém denunciar? Não, você mesmo já instaura o procedimento administrativo disciplinar que pode resultar aí na penalidade dele. Então, isso é atuação de ofício. A administração pública, aliás, o controle administrativo, ele pode ser de ofício ou pode ser também mediante uma provocação, a pedido. Agora, quando você fala no controle judicial, né, aí não tem fuga, né? O controle judicial de legalidade, aquele mais pesado, ele só acontece, já que o Poder Judiciário tem essa característica, por provocação. Lembre-se do princípio da inércia do Poder Judiciário ou da tutela jurisdicional. O Judiciário fica lá, braço cruzado, esperando. Dormindo. Opa, precisa de alguma coisa? Ah, precisa, então tá. Aí ele vai agir. Se você não provocar, se você não tem filha da mãe acorda, ele não vai fazer nada. Tá, então é isso. O controle de ofício, a autoridade faz por conta própria. Controle provocado, a autoridade faz porque ela foi procurada. Faça esse sabe, claro que não é um negócio que você vai fazer agora, mas faça esse exercício de tentar misturar as classificações. É muito fácil, né? Se você parar para pensar, vamos dar um exemplo rápido e bobo para a gente finalizar aqui. Imagina que você foi demitido e entrou com uma ação para anular essa demissão. Você está tendo um controle externo, é um controle judicial, analisando legalidade. Está percebendo como é que a gente vai indo? E que só se deu mediante provocação. É subordinado? Não, não há uma subordinação. Então é um controle por vinculação, né? Porque as entidades podem realizar isso. Né? Controle externo e está tudo bonito. Beleza? Então é isso aí. A gente mata aqui essa parte de classificação e no próximo bloco a gente volta aí para a gente poder fechar as características especiais e principais de cada um dos controles que nós falamos lá no comecinho, administrativo, legislativo e judicial. Daqui a pouco a gente continua.